Boa noite a todos os que nos acompanham pela internet. Que a graça e a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Os irmãos aqui presentes, Deus abençoe a todos. Que hoje sejamos edificados e fortalecidos pela palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor nesse instante para iniciarmos então o nosso estudo nessa noite. Senhor Deus e Pai, somos agradecidos ao Senhor por nos encontrarmos mais uma vez aqui na Tua casa, junto aos nossos irmãos, para aqui estudarmos a Tua palavra, meditarmos, ó Deus, nas verdades contidas na Tua sagrada palavra e pedimos, ó Deus, que ela também, o conteúdo dela esteja em nosso coração, em nossa mente, em nosso dia a dia, para glorificarmos o Senhor, para exaltarmos o Senhor e bendizermos Teu santo nome. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos oriente agora quando vamos estudá-la, que nós possamos compreender, Senhor Deus, o conteúdo dessa profecia maravilhosa e confiarmos em Ti. Ajude-nos, ó Deus. Nesse instante também quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos, todos quantos nos acompanham, todos quantos, ó Deus, estão pela internet nos acompanhando, outros que estão aqui conosco, aqui na igreja. Peço a Tua bênção, ó Deus, sobre a vida de cada um. E também, ó Deus, suplico a Tua graça e a Tua bondade, Pai, para que possamos viver sempre de acordo com a Tua vontade. Ó Deus, olha para o nosso país, na situação que estamos vivendo. Tem misericórdia, Deus, desse povo. E pedimos a Ti, ó Deus, que no meio de tudo isso, o Teu povo dê bom testemunho, o Teu povo glorifique ao Senhor e dê bom testemunho em tudo isso que nós temos vivido. Senhor Deus, quero também agradecer ao Senhor por tantas bênçãos derramadas sobre nossas vidas. E pedir, ó Deus, pelos irmãos que se encontram enfermos, lutando, ó Deus, contra alguma enfermidade. Nesse sentido, eu peço pela vida da minha cunhada Jaqueline. Peço, ó Deus, também por tantos outros irmãos que estão passando por lutas, tanto por essa Covid ou por outra enfermidade. Peço, ó Deus, que o Senhor estenda a Tua mão de graça e de misericórdia sobre cada um. Essa é a nossa oração, Pai. Esse é o nosso pedido, suplicando encarecidamente a Tua misericórdia, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Bem, hoje nós começamos mais uma sessão, mais uma etapa do livro do Apocalipse. Agora os capítulos 17, 18 e 19. Obviamente hoje nós começaremos o 17, que fala sobre o julgamento da grande Babilônia, o julgamento de Babilônia. E que Babilônia é essa que se refere o texto aqui? Nós veremos. E, então, o esboço para nós seguirmos. O julgamento da grande Babilônia é o tema do capítulo 17. O primeiro ponto vai do versículo 1 ao versículo 6, falando sobre a mulher e a besta. E o versículo 7 a 18, falando sobre a história da besta, né? Como ela vai ser derrotada. Então vamos lá, vamos prosseguir. Então, em concordância com o que nós temos visto desde o primeiro capítulo, nós temos aqui mais uma sessão paralelística, né? O livro do Apocalipse, ele é dividido, ele pode ser dividido em 7 sessões paralelísticas, né? Que são 7 formas de repetir a história do começo ao fim, começando pela criação, queda, redenção e a consumação dos séculos. Então, João, ele sempre faz esse comentário cíclico, né? Ele repete essa abordagem, esses pontos, né? Criação, queda, redenção e consumação, e em cada ciclo, em cada sessão, ele repete os mesmos elementos, enfocando outras questões, enfocando outros detalhes desse desenrolar da história, né? Então, aqui novamente nós vemos mais um aspecto, mais um momento em que se fala especialmente
da queda dos inimigos da Igreja de Cristo, a queda dos aliados do dragão, né? Os aliados de Satanás na luta contra a Igreja. Então, o capítulo 17, 18 e 19 tratam desse assunto, né? A queda dos aliados do dragão. E o capítulo 17 fala da primeira, que é a Babilônia, a grande meretriz. Vejamos, então, o que esse capítulo nos diz, né? Segue-se aqui uma vívida descrição da queda de Babilônia e a punição infligida sobre a besta e o falso profeta, né? É interessante aqui, é importante nós notarmos o quadro da vinda de Cristo para o juízo, né? No capítulo 19, versículo 11, né? João diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, né? Toda a era cristã novamente está sendo abrangida aqui nesses 3 capítulos. Quando eu estudei com vocês sobre os cavaleiros do Apocalipse, né, ficou bem claro ali que o cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco é o Senhor Jesus, né? Geralmente pensa-se que o cavalo branco ali, o cavaleiro do cavalo branco também é um inimigo junto com os outros 3. Não. A ideia ali é justamente essa. Quando o evangelho vem, quando Cristo traz o evangelho, também junto ao evangelho vem toda uma sequência de sofrimentos, de lutas e dificuldades especialmente sobre a igreja. Mas ela em tudo será preservada. Então vejamos aqui. Apocalipse, ele nos mostra os inimigos de Cristo apresentados na seguinte ordem. Primeiro fala do dragão, depois fala da besta que emerge do mar, depois fala da besta que emerge da terra, que são as falsas religiões anticristãs, né, e o falso profeta. Depois fala da Babilônia, que é a grande meretriz, ou seja, o mundo pervertido, que ataca a igreja. E, por fim, fala dos que portam a marca da besta. Então, nessa sequência, o dragão, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, Babilônia e os que portam a marca da besta. Agora, quando vai se falar do castigo, né, ou da destruição deles, ou do juízo que virá sobre eles, apresenta-se essa mesma ordem, só que em forma invertida. Começa falando dos seguidores da besta que sofrem a devida punição, capítulo 15 e 16. Depois fala da punição sobre a grande Babilônia, né, a meretriz, a grande Babilônia, capítulo 17 e 18. A punição sobre as 2 bestas, capítulo 19. E, por fim, o dragão é definitivamente derrotado, capítulo 20. Então é interessante a gente ver esse movimento no livro do Apocalipse, né? Ele apresenta naquela ordem e depois ele inverte a ordem, mostrando um por um sendo julgado e punido por Deus, né? Essa presente seção do livro, o capítulo 17 a 19, ela pode ser resumida da seguinte forma. O capítulo 17 fala da natureza da Babilônia, a grande meretriz, que narra também a sua história. O capítulo 18 nos mostra a inevitável a derrota, o completo e irrevogável caráter da queda da Babilônia. E, por fim, o capítulo 19 nos mostra o regozijo no céu por causa da completa ruína da Babilônia e por causa das bodas do Cordeiro que os salvos desfrutarão. Então, nós podemos resumir assim. Então, vejamos primeiramente o capítulo 17, falando sobre o julgamento da Babilônia. Então, fizemos essa divisão aí do versículo 1 ao 6, falando sobre a mulher e a besta, e o versículo 7 a 18, a história da besta. Se eu hoje conseguir chegar com você até o versículo 6, eu já estou feliz, né? Aí semana que vem nós continuamos a partir do versículo 7. Então vamos lá, versículo 1 ao 6, a mulher e a besta, né? Antes de tudo, é importante a gente destacar aqui que a mulher descrita nesses versículos, ou nesse capítulo, não é a mesma mulher que foi descrita lá no capítulo 12. Aquela mulher que foi descrita no capítulo 12, a que deu à luz a um filho varão, e que o dragão perseguiu, e esse filho varão foi tomado para Deus nos céus, ali a mulher é a igreja de Cristo, e o filho varão é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas não é estranho falar da igreja? Bem, eu não vou ficar voltando aqui, senão nós não vamos sair do lugar. Mas se você quiser depois, veja o estudo do capítulo 12, onde nós falamos sobre isso. Explicamos por que nós dizemos que aquela mulher era a igreja. E essa mulher aqui
obviamente, não é a mesma pessoa, não é a mesma personalidade. Aqui, essa mulher, a grande meretriz, é um mundo perverso, pervertido, atacando a igreja de Cristo. Né? E por que ele é descrito como uma grande meretriz? Nós vamos ver isso já. Então, enquanto aqui no capítulo 12, a igreja de Cristo, né, o povo de Deus, estava ali sendo atacado pelo dragão, aqui no capítulo 17, essa mulher é a personificação do pecado, do engano e da sedução do mal, a fim de desviar os homens do caminho da verdade. Obviamente, ela ataca a igreja, mas o objetivo aqui dessa grande meretriz é iludir os pecadores, continuar iludindo os pecadores. Vamos lá, vamos entender melhor o texto. Diz o versículo 1, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Né? Qual dos 7 anjos que derramaram as suas taças é este que aparece a João? Nós não sabemos. Nós vimos lá nos capítulos anteriores, quando fala do capítulo 16, quando fala sobre as 7 taças da ira de Deus, 7 flagelos sobre o mundo pecador. Então nós vemos aqui no capítulo 17, nós não sabemos qual desses 7 anjos. Um deles, né? Veio um dos. Então, qual deles? Aliás, nenhum dos outros a gente também sabe o nome, né? João só apresenta que foram anjos que fizeram isso. Então, um desses 7 anjos vem e traz, então, e chama a atenção de João, diz assim, olha, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Ele fez com que João visse o julgamento da grande meretriz. Mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Antes de descrever quem é essa grande meretriz, o anjo relata as suas obras, veja só, pelas quais o julgamento viria sobre ela. Ele diz assim, que ela é a grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra, os que habitam na terra. Versículos 1 e 2, né? Quem é essa grande meretriz? O próprio texto identifica como Babilônia, você pode ver lá no versículo 5. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Mas aí vem a pergunta, né? Tal figura refere-se à cidade da Babilônia, literalmente? Aliás, nem existe mais a Babilônia. Hoje é o atual Iraque, ali onde era a Babilônia, o atual Iraque, né? Mas se refere àquela cidade, né? Primeiro nós temos que entender que nós podemos compreender o porquê dessa associação com Babilônia. Nós precisamos entender como os cristãos da cidade viam a cidade de Babilônia, a real, aquela que existiu, né? A Babilônia antiga, ela estava situada ao longo das praias do rio Eufrates, e era uma cidade muito pomposa, muito rica, muito... ela ostentava muito, era uma cidade muito forte financeiramente falando, muito rica, muito próspera, e não é à toa que veio a ser um dos grandes impérios mundiais, né? Ela foi a capital de um dos maiores impérios de todos os tempos, sob o comando aí, pensando agora na Neobabilônia, que foi, quando eu falo da antiga Babilônia, estou falando lá do segundo milênio antes de Cristo. Quando eu falo da Neobabilônia, estou falando ali agora por volta do ano 608 antes de Cristo, sob o comando de Nabucodonosor. Babilônia, ela invade a parte sul da Palestina, conhecida como Judá, e devasta a cidade de Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, saqueia as riquezas, leva escrava a aristocracia, né, o povo, a parte nobre da população de Judá, leva como escravo para a Babilônia. Entre eles estava Daniel e os seus 3 amigos, Misael,
Hananias, eu sei o nome deles os nomes babilônicos, mas me fogem os nomes. Azarias, Hananias e Misael, se eu não me engano. Os nomes babilônicos é Sadraque, Mesaque e Abidênego, né? Eles são entre eles estavam ali esses nomes conhecidos, né? E Nabucodonosor, ele invade Jerusalém em 3 etapas. Primeiro, no ano 608, depois no ano 596 e, por fim, em 586. E aí ele devasta completamente a cidade de Jerusalém. Mas Babilônia ficou conhecida por sua luxúria, por sua opulência e por sua perversidade. Obviamente, o que João vê aqui, montada sobre a besta que emerge do mar, né, compare os versículos 1 e 3. No versículo 3 diz assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e eu vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres, né? Então, obviamente não era uma cidade, mas era alguém que seduzia os povos com a sua sensualidade e prostituição. Lembrando que na Bíblia, a idolatria sempre também é chamada de adultério e de prostituição, porque a idolatria, o ato de você trocar Deus por deuses, é um ato de traição, é um ato de adultério, assim como, porque Deus, o Senhor Jesus, é o nosso esposo, e quando nós trocamos Deus por outros deuses, estamos cometendo prostituição, adultério espiritual, né? Por isso que o adultério real entre um homem e uma mulher é algo que ofende a Deus, porque aquilo ali aponta para a gravidade de um pecado muito maior, que é o pecado, né, de abandonar Deus por deuses falsos, né? Então nós vemos que essa Babilônia, essa mulher aqui, ela seduzia as nações, ela levava as nações a pecarem contra Deus, a se afastarem do Senhor, né? Há um duplo sentido nessa figura, um sentido amplo e, ao mesmo tempo, um sentido mais restrito. Um sentido amplo e abrangente, Babilônia aqui refere-se a todo o sistema político que se acha, né, veja, o texto diz que ela se acha sentada sobre as muitas águas. Eu já expliquei para vocês em outros estudos, em Apocalipse, quando se fala das águas, as muitas águas, a besta que emerge do mar, as águas, o mar, ali simboliza as nações pagãs, né? As nações pagãs, né? Então, na literatura judaica, sempre se usa essa figura das muitas águas, dos mares, para se falar das nações, né? Mas vamos lá. Então, essa besta, ela emerge do meio das nações. É um poder político, um sistema político que rege o mundo, primeiramente seduzindo-o com coisas aparentemente belas e atrativas, que na verdade não passam de abominações e imundícias, conforme o versículo 4. No sentido, então, amplo, é esse. No sentido restrito, Babilônia aqui apontava para a cidade de Roma, a capital do Império Romano, né, a qual derramou o sangue de muitos discípulos do Senhor. Versículo 6 diz assim: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Agora olha o verso 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, todos os impérios que se levantaram, de alguma forma, eles atacaram o povo de Deus. Eles derramaram o sangue do povo de Deus. Não é à toa que o dia do juízo final será o dia em que Deus vingará o sangue dos seus filhos. De todos os servos dele que foram mortos, que foram trucidados por causa do evangelho, todos haverão de ser vindicados no dia da volta do Senhor Jesus. No capítulo 19 nós veremos isso, né, quando a derrocada final, a derrota da Babilônia e dos inimigos da Igreja de Cristo, a igreja ali guardada e amparada na glória de Deus,
exultante de alegria por ver que Deus vingou o sangue dos seus filhos. Né? Pastor, mas isso não fica estranho com a mensagem do Evangelho? Né? A mensagem do Evangelho fala do perdão, fala do amor, né? Fala da misericórdia, e aí está dizendo que a gente vai ficar feliz de ver a derrota, né? O julgamento sobre os ímpios, né? E aí a gente lembra daquela musiquinha famigerada chamada Sabor de Mel, né? Oh, meu Deus do céu, e aí, como é que fica? Bem, a questão mas a questão é bem diferente. Nós não exultaremos de alegria por ver que Deus fez vingança por nós. Na glória eterna, nós exultaremos de alegria por ver que o nome de Deus foi vindicado, a glória de Deus foi vindicada, Deus foi exaltado na vida dos pecadores perversos que sempre viveram zombando e insultando ao Senhor e desprezando o Senhor, desprezando o seu amor. Então, a nossa alegria não será porque nós fomos vingados, mas sim porque Deus foi exaltado, será exaltado. Esse é o sentido que nós não podemos jamais perder, ok? Então é importante observarmos como essa grande meretriz age em pleno acordo com a besta que transportou-me, né, diz o texto, né? Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, a besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres, né? O fato dessa besta aparecer montada sobre essa mulher aparecer montada sobre a besta indica que elas agem em conjunto, né? Elas estão em acordo ali, agindo, fazendo mal. Como nós vimos lá no capítulo 13, a besta que emerge do mar representa os sistemas políticos e governos anticristãos que usam o seu poder para perseguir a igreja de Cristo. Veja capítulo 17, versículo 15. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Você vê que a Bíblia explica, a própria Bíblia, né? O Apocalipse, ele se auto-explica, né? Então, essa besta, então, nada mais é do que um poder político, um poder desses povos, multidões, nações e línguas, agindo contra a glória de Deus. No capítulo 17, 2, nós vemos, os reis da terra, ou seja, os poderosos, se prostituíram com a grande meretriz, né? Estes se deixaram levar pela sua sensualidade. Sua sensualidade é assim descrita: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Versículo 4. Né? Ela traz em sua mão um cálice de ouro que no seu interior só se vê abominações. Né? Assim é o mundo pecador, né? Tem um ditado que diz assim, né? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. O mundo é isso. Ele se apresenta maravilhoso, se apresenta belo, atrativo, mas o que ele tem para nos dar não passa de coisas abomináveis, de imundícias e abominações. Nós não devemos jamais nos fascinar com as belezas que o mundo produz, com as ilusões desse mundo. Quando eu falo isso, não estou dizendo que você não pode apreciar a natureza, o pôr do sol lindo que a gente tem visto nesses dias. Não é isso, não é a criação. Quando falo mundo aqui, eu falo desse sistema que rege a sociedade, esse sistema corrompido, o famoso jeitinho brasileiro, né? O levar vantagem em tudo, né? O ser utilitarista, né? Eu só vou entrar numa sociedade ou numa relação se for para eu ganhar algo, se for para perder eu não vou entrar. Esse utilitarismo, esse hedonismo, né? O cara casa com a mulher e diz assim, bem, mas eu não estou mais feliz, ela já não me torna mais feliz, então eu vou me separar dela, vou me casar com outra, né? Então,
Ou então eu vou ser feliz, eu vou mudar de sexo, né? A gente vê aí, né? O cara, se eu sou uma mulher preso no corpo de um homem e vice-versa. Então, nada mais é do que esse sistema pecaminoso regendo o mundo e se tornando atrativo, né? Veja, por exemplo, pegue, por exemplo, o aborto. O aborto, há alguns anos atrás, era tido como um crime, uma coisa grotesca. Hoje, aborto, para muitos, é o quê? Saúde pública. Espera aí, criança, então, agora é doença? Saúde pública, vocês falam de doença. Gravidez agora é doença? Então, esse é o sistema que rege o mundo. É uma pessoa que usa de mentira o tempo todo para se dar bem, prejudicando os outros, e importante é eu me dar bem. Então, assim vive o homem sem Deus, né? Ela traz, então, em sua mão esse cálice de ouro para iludir, mas o que tem dentro não presta, é algo que não vale nada, né? Então, vamos lá. Versículo 5 diz assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande meretriz, a mãe das meretrizes e das abominações da terra, né? Então, na fronte dos incrédulos, interessante como que esse simbolismo da fronte é importante, né? Na fronte dos incrédulos, eles trazem a marca da besta. Os santos, na sua fronte, trazem o nome de Deus e do Cordeiro. A grande meretriz aqui, ela traz estampadas em sua fronte os pecados, os seus pecados. É dito que essa inscrição é um mistério, né? O anjo aqui diz assim, achava-se escrito o nome, um mistério, né? O qual é revelado no versículo 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da besta, da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Então ele vai revelar que mistério é esse, né? Ao descrevê-la como a grande, né? Primeiro adjetivo que ele usa ali, grande, né? Babilônia, a grande, né? João aponta para a forma como Babilônia e todos os pecadores arrogantes se veem. Um pecador arrogante, ele não se vê como alguém pequeno, ele sempre se vê como grande. Até mesmo quando ele diz que ele é humilde, se você pisar no calo dele, ele vai mostrar para você o quanto ele se vê grande, né? Isso aqui é a forma como as pessoas, os pecadores se veem, né? Então, João também aponta para a forma como todos os pecadores arrogantes se veem. Ainda maior que a sua arrogância será a sua queda, né? Então o anjo continua e diz que essa mulher é a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ao chamá-la de mãe, é no sentido aqui não de progenitora, mas é no sentido de ser a líder, encabeçando os ímpios contra a igreja, como se vê logo a seguir agora, né, nos versículos 7 em diante, né? E diz o versículo 6, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E, quando a vi, admirei-me com grande espanto. A cena aqui, ela é estarrecedora, né? Não foi à toa que João ficou perplexo, né? Ele diz que, e quando a vi, admirei-me. Aqui no sentido de admiração, aqui não de achar bonito, mas é de ficar perplexo, né? De ficar pasmo, né? Meu Deus, que é isso? Que coisa, que aberração, né? A meretriz embriagava-se com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Havia um ditado nos tempos, nos primórdios do cristianismo, que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Você matava um servo de Deus, aparecia 50 ali. A cada um que parecia a semente, né? Que você lança uma e brota um monte.
A cada servo de Deus que era torturado e morto para tentar amedrontar e acabar com o cristianismo, levantava-se uma multidão de crentes ainda mais fervorosos, levando a bandeira do Evangelho. Né? E eu fico me perguntando, meus irmãos, onde foi que a gente perdeu isso? Onde foi que a gente perdeu isso? Hoje os crentes são um bando de florzinhas de Jesus. Você não pode tocar neles, eles já estão... Você já viu aquela florzinha, uma plantinha, você encosta o dedo nela, ela se fecha toda? Né? Me fugiu o nome daquela planta. Tem crente que é desse jeito. Né? Não suporta uma aprovação, não suporta não vou dizer nem perseguição. Nós não vivemos uma perseguição nesse país. Tem hora que eu vejo os crentes querendo fantasiar uma perseguição que não existe. Ah, mas existe sim a perseguição ideológica. Meu irmão, né? Nós não estamos ainda vivenciando grupos contrários à igreja, vindo aqui na porta da igreja e impedindo a gente de cultuar a Deus. Os irmãos que fazem um trabalho de evangelismo em praça pública, a não ser agora nessa época de pandemia que está tendo alguma dificuldade, mas não por causa da religião, mas é por causa da pandemia, é outra coisa. Não dá para dizer que está havendo a perseguição, não dá. Está havendo algumas dificuldades, isso é verdade. Né? Às quartas-feiras aqui nós tínhamos 20, 25, 30 pessoas. Hoje só estou com vocês dois aqui, o Eduardo e o meu irmão Lucas. Né? Mas é uma dificuldade que nós estamos vivendo, não quer dizer uma perseguição. Pode até se transformar na perseguição depois, não vou dizer que não. Tem hora que parece que as coisas aí estão evoluindo para isso, né? Mas eu fico pensando, o que acontece com a igreja hoje? Nós estamos tão longe do que foram os nossos irmãos, né? Esses nossos irmãos, a perseguição e o martírio sempre vieram sobre os servos de Deus, sobre a igreja de Cristo. Quanto mais nos aproximamos da volta de Cristo, mais intensa será a perseguição. Aqui no Brasil nós não temos isso. Mas, meus irmãos, nos países ali do Oriente Médio, especialmente, todo dia tem cristão sendo morto. Todo dia. E a gente não fica sabendo. A mídia não propaga isso. Quando a gente fica sabendo, já aconteceu há muito tempo. Mas quantos irmãos nossos estão sendo perseguidos, severamente perseguidos, trucidados. Mas nós não devemos esquecer, Deus vingará a glória dele sobre os ímpios. Cristo os vingará, sem dúvida alguma. Bem, como eu havia prometido, nós vamos parar por aqui. Capítulo 17, do versículo 7 a 18. Semana que vem nós veremos, então, a história da besta. Tem muitos detalhes aqui que eu não quero simplesmente atropelar aqui e passar de uma vez por cima, né? Então, eu vou terminar aqui no versículo 6. E semana que vem nós continuamos a partir do versículo 7 até o versículo 18, falando sobre a história da besta, essa besta escarlate, na qual estava montada essa mulher, a grande Babilônia, a grande meretriz. Os irmãos têm alguma pergunta? Senão nós já vamos partir para o encerramento. Os irmãos têm alguma pergunta? Então, fique essa advertência para nós. Não nos iludamos com as belezas desse sistema pecaminoso. O mundo sempre vai fazer com que pareça bonito, atrativo, o que ele tem para nos oferecer. Mas isso são astúcias, são artimanhas do inimigo, de Satanás, para nos desviar, para desviar os homens da palavra de Deus. E muitos, veja bem, um crente verdadeiro, um crente salvo, ele pode até passar por um momento de dificuldade e tropeçar e fraquejar, isso é verdade.
Mas um crente verdadeiro, ele nunca apostatará da fé. Ah, mas eu conheci um homem que estava na igreja firme e tal, e ele apostatou da fé, hoje não quer mais saber. Pois é. Ele nunca foi crente, só apostata da fé quem nunca foi salvo. Quem nunca foi salvo por Cristo. Ah, mas é possível estar na igreja, é possível, Hebreus 6 mostra isso, é possível a pessoa estar na igreja, desfrutar de todas as bênçãos, da comunhão com os irmãos, tomar santa ceia, até sentir alegria nesses momentos, mas ele nunca foi salvo de fato. Por isso ele se apostatou, ele se afastou e abandonou a fé. Então, e pode ver, geralmente esses que apostatam da fé, não é só porque eles tiveram uma desilusão, não foi isso, mas é porque eles se enamoraram com as maravilhas do mundo, se enamoraram com as belezas do mundo, e aí se afastaram. Que Deus nos guarde, que Deus nos preserve, e que mesmo que o mundo venha com cálices de ouro, oferecendo-nos coisas maravilhosas à vista, mas que no seu conteúdo não passam de abominações e coisas desprezíveis aos olhos de Deus. Que nós jamais caiamos no engodo do mundo, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Eduardo, ora para nós, por favor, irmão, encerrando. Pode usar o microfone aqui. Santo Deus e poderoso Pai, oramos a Ti, Senhor, agradecidos pelas verdades que recebemos nessa noite, fortes verdades que edificaram nosso coração, que nos alegram a perseverar na fé, Senhor. Senhor, nos ajude em meio a esse tempo tão difícil, nos dê força, perdoa nossos pecados, nossas fraquezas, Senhor, e que possamos ser mais fiéis e obedientes à Tua palavra. Senhor, abençoe a todos que estão assistindo esse culto online, que essas verdades vá de frente com eles e que cresçam na graça e no conhecimento do nosso Santo Deus. Te louvo e te agradeço pela vida do nosso pastor, de todos os membros da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam pela internet. Que Deus abençoe cada um de vocês. E domingo, às 18 horas, aqui, também no meu canal, mas no canal da nossa igreja, no YouTube, no Facebook também, será transmitido o nosso culto. Nós celebraremos o culto ao Senhor aqui e transmitiremos para que você possa acompanhar de casa. Deus abençoe a sua vida e o desejo do nosso coração é que você seja ricamente abençoado cada vez que a palavra de Deus for anunciada e ensinada aqui, para a glória do Senhor. Deus abençoe, muito obrigado pela sua companhia. Obrigado, irmãos, Deus abençoe a todos também.